O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, muito boa noite a todos e todas aqui. Agradeço a presença e a possibilidade, a oportunidade de estar aqui, podendo conversar com vocês. Vocês acham que precisa falar no microfone? Precisa, né? Ok. Então tá. Então, nós viemos até de São Paulo para cá para tratar de um tema que é um tema extremamente importante, considerando o modo de vida que nós temos hoje, né? Hoje as pessoas se interessam muito mais pelas questões feitas à distância, feitas de forma virtual, feitas pela internet. Então, considerando esse avanço, nós trabalhamos com arbitragem desde 98, e dentro dessa maneira de proceder e considerando esse avanço e esse modelo de vida que nós temos hoje, nós também trabalhamos hoje numa plataforma eletrônica para buscar a solução de conflitos, e temos essa especialidade de cuidar da solução de conflitos imobiliários, que é um setor extremamente importante, né? É vital na organização de qualquer sociedade, e por isso o Cresce, na pessoa de Augusto Viana, sempre nos prestigia e sempre indica para nós estarmos conversando com corretores aí todo o estado de São Paulo, né? Agradeço a Cristiane aqui, que me deu uma recepção maravilhosa, a Tânia também, e ao José Augusto Viana, presidente do Cresce, que também sempre prestigia o nosso trabalho. Bom, então nós estamos aqui com bastante intimidade, então nós não precisamos ter aqui a formalidade de uma palestra. Se durante a minha fala vocês entenderem ou quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, vamos fazer um bate-papo, eu acho que fica legal. Da minha parte, podem ficar tranquilos que eu fico sempre disponível para conversar e explicar o que for preciso, tá bom? Muito bem. Essas são as nossas redes sociais, né? Como eu falei, né? Hoje a maneira de se acessar, de se chegar às pessoas, se vai muito por essa via. Então aqui, né, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, por aqui vocês vão poder ver. Muito bem. Nós viemos aqui falar com vocês sobre meios extrajudiciais de solução de conflitos na área imobiliária. A forma tradicional de se fazer um processo de despejo, uma ação de cobrança, uma reintegração de posse, uma discussão referente a um contrato de compra e venda de um imóvel, a forma tradicional de se fazer isso via judiciário, né, essa vocês conhecem, acredito que todos tenham alguma experiência, tenham vivenciado alguma situação dessa forma. Então, o que nós viemos conversar aqui não é sobre essa forma de resolver conflitos, é sobre a forma de resolver esses conflitos de forma extrajudicial, ou seja, fora do poder judiciário, mas com o mesmo efeito. Então, existem legislações hoje que apontam para a utilização desse sistema mais do que a utilização do próprio Poder Judiciário. Não sei se vocês sabem, mas hoje já está sendo discutido no Congresso Nacional um novo Código Civil. E esse novo Código Civil vai trazer ainda um incentivo maior para a utilização desse modelo de solução de conflitos. Então, mesmo que... alguém já teve alguma experiência de usar arbitragem alguma vez? Nunca tiveram? Então, muito bem. Então, espero que em breve vocês possam ter, porque vocês vão ter uma percepção diferente de como se pode resolver conflitos. Mesmo que... e é comum que nós, né, o colega até fez não ali, querendo dizer o quê? Veja só, nós não gostamos do que não conhecemos. Isso é natural.
Ninguém gosta do que não conhece. Você gosta do que você conhece e gosta mais ainda daquilo que você domina, aquilo que você tem controle. Mesmo que essa coisa que você goste, que você tenha controle, não seja a melhor, mas você prefere essa. Então, você dar um passo para uma coisa diferente, ter uma iniciativa para algo novo, não é às vezes uma coisa muito fácil. Mas uma vez que você fez a experiência, você teve a experiência, você pode ter uma percepção completamente diferente de como as coisas são. Muito bem, então é isso. Nós vamos falar sobre pacificação extrajudicial de conflitos. E como é que nós podemos fazer isso? Bom, primeiro, a autocomposição. A autocomposição, nós temos algumas possibilidades. Nós temos a negociação, temos a mediação e a conciliação. Essas três possibilidades são possibilidades nas quais você pode ter mais profundidade na solução do problema ou menos profundidade. Quando se faz uma conciliação, você quer simplesmente resolver o problema. Você não está muito preocupado se aquele valor é muito, é pouco, se a pessoa pode pagar, se existe um contrato que justifica aquela cobrança. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido, mas, por exemplo, se você vai, o que é mais comum, na Justiça do Trabalho ou no Juizado Especial de Pequenas Causas, quando você sentou na mesa, fala assim, tem proposta? O senhor tem alguma proposta para resolver o problema? Ah, o senhor tem uma proposta? Qual que é a sua proposta? O senhor aceita? Tal. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma conciliação. Eu não estou muito interessado no problema. Eu estou interessado na solução do problema. Agora, quando eu faço mediação, eu já vou me aprofundar um pouquinho mais. Eu me interesso pelas suas motivações. Você está movendo uma ação de cobrança? Baseado em que a sua cobrança? Não, porque eu fiz um contrato, eu prestei um serviço, tal, e ele agora não quer pagar. Bom, e o senhor não quer pagar por quê? Não, o serviço não foi feito a contento, não foi feito no prazo desejado, etc. Nós vamos conversar e tentar uma solução para entender até que ponto o serviço não foi bem feito e até que ponto você cumpriu com as obrigações que assumiu. Então, quando eu faço mediação, eu tenho um aprofundamento das discussões. Quando eu faço conciliação, eu só quero saber de resultado. Qual é a proposta? É muito, é pouco, tudo bem, está bom para você, então, para frente. E na negociação, é lógico que você tem uma discussão também mais aprofundada, e aí você permite mais que os próprios envolvidos façam a discussão, né? Mas o que importa para nós aqui? Que existe uma outra forma de solução de conflitos, também fora do Poder Judiciário, que é a arbitragem. A arbitragem, ela tem uma legislação própria, que é a Lei 9.307. Essa lei, ela é de 1986, portanto, ela tem quase 30 anos de vigência e muita gente ainda não conhece o sistema da arbitragem, né? Até perguntei aqui para vocês, e vocês nunca tiveram uma experiência com a arbitragem. Mas a arbitragem é uma solução muito mais rápida, diferente daquela feita no Poder Judiciário. E qual é a principal diferença? Que ela sempre decorre de um contrato. Nós nunca faremos arbitragem se não existir previamente um contrato. Agora, se existe um contrato, eu posso me valer da arbitragem para a solução do problema que decorrer, inclusive, desse mesmo contrato. Então, quando você faz a opção pela arbitragem, é como a opção que você fez. Independente de ter uma cláusula específica dizendo que aquele contrato pode ser objeto de uma discussão aí. Independente de ter uma cláusula nesse sentido, tem que ter. Não, na verdade, tem que ter. Tem que ter. Assim, a cláusula de arbitragem, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, ela vai ser uma cláusula que vai dizer que as pessoas envolvidas naquele contrato, elas admitem a arbitragem como via de solução. Então, a pessoa fez a locação de um imóvel. Bom, se ela locou aquele imóvel naquela localidade, ela não vai receber outro, ela vai receber aquele imóvel, né?
a pessoa colocou o preço do aluguel, o valor da locação, ela não vai receber outro preço, ela vai receber o preço que ela colocou. Então, e aí, não pode mudar. E aí, se você colocou a cláusula de arbitragem nesse contrato, ela fica com essa obrigatoriedade de utilização do sistema, como todas as demais cláusulas que estão no contrato. Então, a melhor maneira de se utilizar a arbitragem é fazer a previsão da arbitragem no contrato. Eu vou colocar aqui isso mais para frente, quando a gente entrar em detalhes. Tá bom? Oi? No lugar do fórum. No lugar do fórum. Muito bem. Se colocar as duas, pode colocar as duas, mas se você colocar as duas, a que vai prevalecer sempre vai ser a arbitragem. Aquelas, fala assim, olha, fica eleito, eventuais controvérsias se resolverão por arbitragem, de acordo com a lei 9.307 e tal. Aí depois você fala, ó, fica eleito o foro da comarca de Sorocaba, por mais privilegiado que outro seja, se tiver um conflito, você vai ter que resolver pela arbitragem. Agora, existem alguns atos que nós chamamos os atos de violência, que somente o Estado pode praticar. E aí, se você indicou o foro de Sorocaba, o que é um ato de violência? Por exemplo, o despejo, colocar a pessoa para fora da casa, ir lá com um caminhão, com um oficial de justiça, com polícia, para tirar o cara de lá. Isso somente o Estado pode fazer. Agora, o que a arbitragem vai fazer? Ela vai decidir que o contrato foi rescindido. Falou, ó, o contrato foi rescindido, você vai ter que sair. Se ele sair de boa, ok. Se tiver que ser obrigado, aí a compulsoriedade vai ser feita pelo Poder Judiciário. Então, aqui, na verdade, eu estou trazendo para vocês 2 modelos de solução de conflitos. O primeiro é o acordo, certo? Você fez mediação, ou fez conciliação, ou fez negociação, o que você buscou foi um acordo, foi uma composição amigável. E no segundo, na arbitragem, você tem uma sentença, uma decisão final. Muito bem, então, explicando com detalhes. Quando eu faço a autocomposição, eu tenho uma solução jurídica que se chama transação. Transação é a solução que se dá quando 2 pessoas, diante de um conflito, fazem concessões mútuas para resolver o problema. Então, você quer receber 10, mas aceita 7. Você não quer pagar nada, mas você concorda em pagar 7.000 se for parcelado. Isso é um acordo. Então, esse acordo, né, que também nós chamamos de composição amigável, ela está no Código Civil, regrada pelos artigos 840 e seguintes, e se chama transação. Agora, o que é que nós podemos fazer além do acordo? Porque o acordo você pode fazer até na própria imobiliária. Imagino que muitos acordos vocês fazem lá dentro, para desocupação, para parcelamento de dívidas, etc. Isso pode fazer até lá dentro. Isso. Agora, se você estivesse valendo de uma câmara, além do acordo que você fez, que o acordo pode ser, você pode fazer o acordo. Está muito frio? Não. Se você faz o acordo, se o acordo for cumprido, perfeito, né? Ótimo, não podia ser melhor. Agora, se ele não for cumprido, aí você tem problemas. Agora, se você faz esse acordo dentro da Câmara de Arbitragem, o que acontece com esse acordo? Esse acordo, ele é homologado, como se fosse uma sentença judicial. E aí, uma vez que esse acordo foi homologado, ele tem a força de uma sentença e pode ser objeto de execução. O acordo que você fez, ele possivelmente não vai ter força executiva. Se ele não for cumprido, você vai ter que mover uma ação contra a pessoa. E aí, aquela tramitação que a gente sabe que transcorre dentro do Poder Judiciário. Ao passo que, se você faz pela arbitragem, esse acordo acaba sendo homologado
e esta homologação lhe dá um título executivo. Então, é um avanço muito grande que você tem. Agora, se você vai pela arbitragem, você tem uma sentença. E essa sentença também tem força executiva, como prevê o artigo 515, inciso 7º do Código de Processo Civil. Portanto, o que nós estamos trazendo de novidade para vocês aqui é que existem hoje possibilidades de solução de processos, de problemas, de conflitos, fora do eixo do Poder Judiciário e que proporciona o mesmo resultado. Só que de uma forma muito mais rápida do que aquela que se conhece dentro do Poder Judiciário. Uma arbitragem de um despejo, uma ação de despejo, numa situação em que a pessoa não venha se defender, porque isso acontece até com relativa frequência, né, José? Se a pessoa não se defende, em 40 dias você tem a sentença na mão. Ao passo que no Poder Judiciário, com 40 dias, o processo nem começou ainda, porque a parte nem foi citada ainda, e quando ela for citada, ela vai ter prazo para se defender, etc. Na arbitragem, ela também tem prazo para se defender. Ela vai ter o prazo normalmente. Só que, como é tudo feito eletronicamente, quando você der entrada no processo, no dia que o seu processo foi admitido, não é no dia que você deu a entrada, no dia que ele foi admitido, a pessoa já foi citada por e-mail. Então, a agilidade é total. Inclusive, teve uma vez um advogado que questionou, falou assim, mas quando é feita a citação? Falou, doutor, quando o processo foi aceito, a citação já disparou na mesma hora. Então, é uma outra maneira de se fazer. Eu imagino que o judiciário ele está se modernizando também, está se equipando. O Código de Processo Civil já admite a citação pela via do e-mail. Então, eu imagino que ele vai chegar nesse estágio que a gente já está. Eu acho que o judiciário ele também vai se aparelhar e ele também, acredito que daqui a algum tempo, ele também faça da mesma forma. Bom, então, resumindo, quando você tem um conflito, você tem dois caminhos. Você pode fazer um acordo ou pode acionar a pessoa. Se você fizer um acordo, esse acordo vai ser homologado e vai ter a força de um título executivo. Se você for para a sentença, essa sentença também vai ter a força do título executivo. Quer dizer, no acordo, a outra parte está aceitando, né? Não existe acordo se a outra parte não concorda. O acordo sempre vai depender da aceitação dos dois. Tem que haver. O acordo ele passa pela aprovação dos envolvidos, né? Agora, a sentença não. A sentença ela vai atropelar a vontade de alguém em favor do direito, em favor de quem estiver certo na discussão, né? Muito bem. Então, eu trouxe aqui o conceito do que é arbitragem. Então, a arbitragem ela é uma jurisdição contratada, né? Então, ela vai passar sempre por esse momento de contratação. O procedimento será administrado por uma pessoa ou por um colegiado de pessoas, dependendo do nível do processo, que atuam com poder de decisão outorgado pelas partes. Ou seja, fala assim, poxa, mas de onde vem o poder do árbitro? O poder do árbitro vem das pessoas envolvidas no conflito. Elas outorgam poder para ele. Por isso que a decisão dele é válida. Na cláusula compromissória, sim. Veja bem, tem que haver esse momento, porque o que é um contrato? Um contrato é uma livre manifestação de vontade. As pessoas têm que querer. Ninguém é obrigado a fazer contratos. Ninguém é obrigado a comprar, vender, alugar, a prestar serviço, a contratar serviço, alugar um imóvel. Ninguém é obrigado. Você faz isso se você quiser. Agora, a partir do momento que você fez,
O que aconteceu? Tem um princípio no direito que nós chamamos de pacta sunt servanda. Significa, você tem que cumprir o que você pactuou. Então, a arbitragem, ela entra nessa linha, nesse raciocínio. Você fez um pacto de utilização do sistema e agora você vai ter que usar. Você não vai usar um outro imóvel, você não vai cobrar um outro aluguel e você não vai usar um outro sistema para resolver o problema. Você vai ter que usar esse sistema. É aquele, exatamente. Então, esses são os poderes que são outorgados. E aí... Opa! Eu fui para frente ou fui para trás? Fui para frente. Aí. Então, as partes ficam vinculadas à decisão proferida, que promove a coisa julgada por meio de uma sentença. Então, a sentença arbitral, ela tem o mesmo efeito, o mesmo valor da sentença proferida pelo juiz, com a diferença de que o árbitro só teve poderes porque você deu. E o juiz não precisa desse poder, o juiz já tem o poder de forma institucional. Certo? Muito bem. Feita estas observações, nós estamos falando aqui, né, que a arbitragem é um contrato, né? Qual é o seu nome mesmo? Francisco. Então, o Francisco está me ajudando aqui nessa parte. Muito bem. E aí, quais são as formas de utilização da arbitragem? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a cláusula compromissória e tenho o termo de compromisso arbitral. Esses são os dois contratos que eu posso fazer de arbitragem. Bom, qual que é o primeiro, que é a cláusula compromissória? É aquele que você coloca no contrato. Você vai colocar lá no contrato. Eventuais dúvidas e controvérsias quanto à interpretação ou execução do presente instrumento se resolverá por arbitragem. Pronto, você contratou a arbitragem. Então, se você colocou essa cláusula e surgir um problema dentro daquela relação, você vai resolver por arbitragem. Pois não. Pode deixar em aberto. Não é o mundo ideal. O ideal é que você já indique a Câmara, né? Por que o ideal é que você indique a Câmara? Porque quando surgiu o conflito, quando você escolher a Câmara, o cara pode não concordar. E aí, como ele não contratou previamente, isso pode ser um problema. Então, o ideal é que você coloque, e fica eleita a arbitragem e a Câmara tal. Pode ser mais de uma também, que é o que a Quinto Andar faz, coloca até mais do que uma. Pode colocar. Isso aí fica a critério de vocês. E aí depois você vai ter que colocar uma cláusula para dizer, qualquer uma delas, quem tiver a iniciativa, o cara vai ter que aceitar, né? Então pode ser, é o que a Quinto Andar faz, ela coloca 3. Muito bem. E então, a cláusula compromissória é isso. A cláusula compromissória, então, só para fechar, ela vai estar num contrato de qualquer natureza. Nós estamos aqui falando das questões imobiliárias, porque são as mais recorrentes, mas, na verdade, contrato social, um contrato de prestação de serviços, um contrato de seguro, qualquer contrato, eu posso sempre usar arbitragem. Porque a arbitragem, ela precisa de 2 componentes para poder valer. 2. Ela precisa de pessoas capazes e direito disponível. Então, por que eu digo que qualquer contrato pode ser? Por quê? Porque qualquer contrato só é válido se for feito por pessoas capazes. E somente será válido se ele versar sobre o direito disponível. Então, qualquer contrato, eu posso usar arbitragem. E depois você tem o termo de compromisso arbitral. O termo de compromisso arbitral é uma forma de você contratar arbitragem quando ela não estava prevista no contrato. Mas você tem os 2 componentes. Você tem direito disponível e tem pessoas capazes. Então, você pode usar o sistema. Só que os 2 têm que aceitar. Porque como a arbitragem é um contrato ninguém faz contrato sozinho. Você precisa do outro. Aí, quando você vai fazer o contrato com o outro, aí ele pode aceitar e pode não aceitar.
Se ele aceitar, ok, vamos embora. Se ele não aceitar, você não vai poder fazer a opção. Por isso que sempre a orientação é que você coloque a cláusula de arbitragem no momento da contratação. Porque depois é mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Porque no momento da contratação é o momento da alegria, concorda? Não é isso? Isso, é por aí. É por aí. Então, quer dizer, no momento do contrato, o cara está feliz. O cara que está alugando está querendo alugar. O cara que alugou o imóvel, ele está querendo alugar também. Então, está todo mundo feliz. Não é isso? Então, essa é a hora de você fazer a previsão. Porque na arbitragem, gente, sinceramente, não é porque nós estamos trabalhando há mais de 25 anos com isso, mas é porque é uma solução justa, jurídica e rápida. Não, veja só. Normalmente não. Mas seria o melhor caminho. É assim, mas eu digo... qual é o nome do senhor? Ronaldo. Então, Ronaldo, o que eu digo para você é o seguinte, é uma tendência. É uma tendência. As maiores, as imobiliárias mais, vamos dizer assim, que tem já um tempo maior no mercado, ou que já entenda melhor e tal, todo mundo está indo para essa linha aí, porque, como nós estamos conversando, é uma solução, sabe, jurídica, rápida, especializada. Isso. Não, assim, né, quando nós temos uma oportunidade como essa de vir conversar com vocês aqui, a gente fica muito satisfeito, porque a gente sabe que nós vamos abrir aí para as pessoas algumas possibilidades novas, entendeu? É verdade. Enfim, mas o que acontece é o seguinte, hoje é normal até, em muitas imobiliárias aí, vai se emitir um contrato de locação, tem um padrãozinho lá que um determinado dia sacou lá no Google lá e tal, e ficou. Ninguém adapta nada. Mas tem que fazer, né? Eu acho que personalizar, né? Até, por exemplo, dentro do meu trabalho, da minha formação, eu sou especialista em contratos, e aí às vezes a pessoa vem e pede para fazer um contrato, vai dar um preço, você fala assim, olha, fazer um contrato vai ficar R$5.000. Você está louco, meu? Cara, tem um modelo. Mas só que é o seguinte, eu vou fazer o contrato, eu não vou copiar um contrato para você. Eu vou te fazer um contrato que vai atender as especificações do que você se interessa, é outra coisa, né? Então, são produtos diferentes, né? Uma coisa é eu baixar o negócio do Google lá e outra coisa é você fazer, né? Então, são coisas diferentes. Mas, muito bem, então, o que eu quero que vocês guardem, então, é que para a utilização da arbitragem sempre haverá um contrato. E esse contrato poderá ser antes do conflito, dentro de qualquer contrato que você fizer, ou quando o conflito surgir. Só que quando o conflito surgir, é um pouco mais difícil, porque aí a pessoa pode resistir e não querer usar o sistema, porque, como vai ser rápido e tal, o cara pode não querer, né? Também. É que, assim, às vezes... Isso. Eu acho que o que mais incomoda, assim, é justamente esse desconhecimento. Então, eu acho que a gente tem que descortinar essas coisas, sabe? Abrir os nossos olhos, os nossos caminhos, eu acho que tem que fazer alguns testes, entendeu? Né? Não precisa ser, não, todos os meus contratos eu vou colocar. Coloca em 10 contratos e vê o que acontece. Depois você avança ou não, entendeu? Eu digo 10 porque se você colocar em um, é muito pouco. Porque se você colocar um, justamente aquele não dá certo, você vai falar, porra, não deu certo. Agora, se você colocar em 10, aí você vai ter uma amostragem, né? Uma possibilidade de entender melhor. Pois não. Na renovação do contrato, a gente coloca exatamente o que foi feito no primeiro, para a pessoa assinar, ou pode-se fazer alguma alteração? Claro que pode. Claro. Várias, inclusive, muitas questões podem ser vistas. O valor do aluguel já não vai ser o mesmo, já vai renovar. Pode colocar, alterar essa condição de
do foro de eleição, né, que até falaram, mas não é o foro de eleição que vai ficar substituído pela arbitragem. Não tem nenhum inconveniente. E tem mais, pode até se fazer um aditivo ao contrato. Não precisa nem ser, pode fazer um aditivo ao contrato. Renova o contrato, eu tenho que fazer, por exemplo, eu faço a renovação do contrato, mais um ano. Uhum. O Sim. valor que vai ser reajustado e mais um ano de contrato. Mas eu posso fazer, eu tenho que fazer com todo aquele ponto do contrato ou posso só fazer uma renovação normalzinha? Pode, a senhora pode fazer uma renovação mais enxugada, tratar somente dos pontos mais importantes, como, por exemplo, o prazo, o novo valor do aluguel, e pode colocar a cláusula de arbitragem como um aditivo, não tem nenhum inconveniente. Pode. Se mudar alguma coisa, eu tenho que colocar como aditivo. Eu não posso simplesmente jogar uma... Pode, não, pode sim, pode sim. O que nós orientamos, qual o nome da senhora? Regina. Então, Regina, o que a gente orienta é que, quando você for colocar a cláusula de arbitragem, coloca ela em negrito, coloca ela como última cláusula, para que a pessoa depois não possa dizer que ela não sabia, que ela não viu, que ela não conhecia. Isso não vai ser motivo de defesa para ela, não. Mas eu acho que convém dar uma transparência maior. Com marca de Sorocaba. Sim. Isso. Quer ver? Eu trouxe um modelinho aqui. Então, como é que fica a cláusula? Olha só. Então, assim, toda e qualquer controvérsia decorrente da interpretação ou execução do presente contrato será definitivamente resolvida por mediação, né, que é tentar fazer o acordo. Agora, se não der para fazer o acordo, nós vamos fazer por arbitragem. E aí a gente está colocando o TASP, nós representamos o TASP, né? Então, aí você coloca o TASP, né? Aí depois, declaram as partes ter conhecimento de que a solução poderá ser feita via online e desde já oferecem seus endereços eletrônicos para fins de notificação. Não é? E aí, a prática de atos essenciais que se tornarem necessários poderão ser realizados na cidade do domicílio do consumidor contratante. Se houver uma perícia, um laudo, um levantamento que tem que ser feito no local, vai lá e faz. Também não tem nenhum prejuízo que isso aconteça. Nós temos, viu, Regina, tem uma seguradora de Curitiba que ela fez aditivos em todos os seus contratos, né, colocando a cláusula de arbitragem do TASP. Então, justamente, é isso mesmo. Todos os contratos colocam seguro fiança, cláusula dele, né? Uhum. Sim. Então, e aí, nessa cláusula pode colocar, sem problema nenhum. E dá muito certo, funciona muito bem. Porque esse tipo de contrato sempre demanda urgência, né, para a pessoa desocupar o imóvel, principalmente, né, fazer a retomada. E a nossa preocupação é sempre nesse sentido, de que a retomada aconteça da forma mais rápida possível. O recebimento dos valores, às vezes, já pode ser um pouquinho mais dificultado, né? Se tiver seguro, pode ter caução, pode ter fiador, né? E aí quanto mais garantias você tiver, mais garantias de receber. Mas sempre o nosso foco é na retomada. É sempre no interesse da retomada. Então, esse aqui é mais ou menos uma ideia, né? Um modelinho do que pode ser a cláusula. E aí depois, se vocês quiserem conversar ou conhecer um pouquinho mais, aqui também está o nosso site, que aí nós temos diversos modelos de cláusulas até mais completos do que esse aí, que vocês podem utilizar. Bom, ficou claro como funciona a arbitragem, como ela pode ser contratada? Ficou bacana? Aqui, eu trouxe para vocês algumas informações a mais, para vocês saberem como que o direito está hoje interpretando a utilização do sistema. Claro. A Câmara de Arbitragem seria o quê? É uma instituição...
é uma instituição, ela é uma instituição privada, né, que tem por objetivo fazer a gestão e promover a solução de conflitos pela via dos processos. Os processos que nós trabalhamos são dois: a mediação, que é tentar fazer o acordo, se não der certo, a arbitragem. Então, para a mediação, nós temos a Lei 13.140 e para a arbitragem, a Lei 9.307, que admite a solução privada de conflitos dessa natureza. A gente não resolve qualquer conflito, não é qualquer conflito, vamos dizer assim. Até nós estávamos conversando com a Cristiane e ela falou de uma questão de ordem criminal, etc. Isso a gente não faz. Sim. Mas a Câmara não seria o que vocês representam através da empresa ali? É igual à empresa de vocês aí? O TASP? Sim, sim. Mesma coisa. É um órgão, é uma instituição. É uma instituição. Sim, o TASP é antigo. O TASP, não, como eu falei, nós estamos desde 98. Tem profissionais de outras áreas, sim, mas a maioria são advogados, mas tem sim, de outras áreas. Pois é, aqui em Sorocaba, nós estivemos aqui, inclusive, eu estava até vim comentando com os meninos que trouxeram a gente, nós estivemos aqui pelo menos 2 vezes, tivemos cursos aqui e tiveram câmaras que foram instituídas aqui, sim. Eu não sei se como elas estão hoje, né? Porque existia, sim, eles participavam conosco aqui, sim. Só que o que acontece? Como vocês veem, existe ainda muito desconhecimento. Então, aí as pessoas não conhecem, não se utiliza, e o cara, às vezes, não aguenta manter o negócio, né? E acaba faltando. O que hoje se tem como facilidade é a situação do uso online, né? Do sistema. Então, praticamente, a gente consegue fazer tudo à distância, né? Algumas coisas só que não se consegue fazer, mas quase tudo. A audiência se faz à distância, envio de documentos, de gravações, tudo se faz à distância. Então, né, vamos dizer, se você nomear o TASP, nós vamos fazer o seu processo aqui. A gente tem processo no Brasil inteiro. Esse é um processo, então, você sempre tem a possibilidade de acessar dessa forma. Então, e vamos dizer assim, nós estamos com um caso até também aqui no interior de São Paulo, em Olímpia, né, que nós vamos precisar fazer uma diligência pessoal. Vai ter que o advogado vai ter que ir lá para fazer uma constatação. Mas isso é muito simples, porque um advogado, você sabe que o advogado tem fé pública como um oficial de justiça. Nomeia um advogado, normalmente a gente escolhe alguém que já tenha feito o curso. Exato, a pessoa vai lá e já era, entendeu? Então, por exemplo, vocês mesmos que estão aqui conhecendo do sistema mais de perto, tendo essa oportunidade, né, na verdade, a oportunidade é até nossa de estar falando com vocês, são pessoas que seriam, por exemplo, se precisar de uma nomeação, se eu precisar de um escritório para fazer alguma coisa, de ter um ponto aqui, olha, já estamos abrindo aqui a nossa possibilidade, né? Então, são essas situações de vantagem. Pois não. Então, você é uma empresa com fins lucrativos, certo? Certo. A gente tem uma tabela que é referencial, semelhante à empresa estabelecida pelo judiciário, Sim, uma tabela não, para mediação, existe uma tabela do Tribunal de Justiça, para mediação. Para arbitragem, cada Câmara faz a sua organização. Cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso. A gente tem, tem um slide que eu vou colocar aqui para vocês, que a gente fala assim, aqueles processos que são de baixa complexidade, que a gente consegue fazer rápido, fica muito mais barato do que aqueles que são super complicados, né? Quando se envolve, como a gente está com... Sim. Claro. Do valor econômico. Nós sempre consideramos, na nossa fala, sempre o aproveito econômico dos envolvidos. Dependendo do aproveitamento, se a pessoa vai ter um aproveitamento grande, né, o custo fica um pouquinho maior. Se ela não vai aproveitar muito, o custo é menor. Tem que ser, porque senão não funciona. Veja bem, não adianta a gente querer oferecer alguma coisa que não te atenda, né?
Não adianta, eu tenho que te oferecer alguma coisa que te atenda, senão você não vai querer. Prefere perder do que o advogado falar assim, não, vou cobrar 100 mil reais. Ó, a pessoa vai, o processo está 2 mil, Não vai compensar. Não, tem alguém aqui advogado? Não. Ninguém aqui é advogado? Não. Então vou falar uma coisa que eu não falaria se tivesse advogado. Não, estou brincando. Não é isso. É que, na verdade, é o seguinte, tanto a mediação quanto a arbitragem, ela não exige a presença do advogado. Ela pode ser feita sem advogado. Ela pode ser feita sem advogado. Então, é lógico que, até o Ronaldo falou, né, da possibilidade de ser advogados que usem as pessoas envolvidas, porque, lógico, né, nós estamos dando uma sentença, tem uma aplicação de lei, né, tal. Então, sempre compõe, mas que é obrigatório não é. E aí, depois que você pega, vamos dizer assim, a batida ali, né, eu diria que 80% dos casos você vai fazer. Agora, algum que deu uma pretejada assim, aí pode ser que precise, né, mas dá para fazer. Qual é o seu nome? Douglas. Valeu, Douglas, obrigado. A princípio, sim. Porque se na verdade está no contrato e houve um acordo, os dois conhecem necessariamente, o correto seria, mesmo uma parte revogando, já que estava ali indicado, ponto que a outra parte conhecia, independentemente do resultado, Os dois têm que participar da despesa. Sim, sim. Não, e existe também, Ronaldo, a questão de que a sentença arbitral, como ela é igual à do judiciário, ela dá sucumbência. Aquele que perdeu, paga. Entendeu? Então, é igual. É igual. Olha, como eu falei para vocês, a diferença entre o árbitro e o juiz que está lá no fórum é que nós só podemos fazer se você me contratar. Se você não me contratar, não posso fazer nada. O juiz faz independente de contrato. Mas agora, uma vez que tenha o contrato, o poder é o mesmo. O poder é o mesmo. Então, é bem interessante, né? Então, olha, só assim, vamos fazer uma passagem aqui até um pouco mais rápida, mas só para vocês, assim, ficarem seguros, né? Então, aqui, é o Código de Processo Civil, e ele está falando no artigo 3º, olha, é permitida a arbitragem e o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos. Isso, como eu falei para vocês, no novo Código Civil isso vai ficar mais reforçado ainda. É que eu aponto para a tela, mas é para lá que eu tenho que apontar. Ué, não está trocando? Será que eu apertei alguma coisa errada aqui? Não. Aqui está piscando a luz. Travou? Josi, toca no dedo aqui para mim. Não, eu ia falar para ela, a Josi vai trocando aqui para mim. Eu acho que costuma ser a pilha. Lá está acendendo. Ela vai trocando aí. Isso. Aí, muito bem. Aí depois aqui, vocês vejam, o parágrafo 3º do mesmo artigo, ele fala, a conciliação e mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, mesmo no curso do processo. Então, mesmo aqui tem Sejusc, com certeza, aqui em Sorocaba tem Sejusc. Então, o que é o Sejusc? É um centro para conciliação, com o objetivo de se fazer acordos. E aí o que ele está falando? O juiz tem que mandar para lá, tem que mandar, porque isso é uma maneira mais inteligente.
Quando as pessoas têm essa capacidade, vamos dizer assim, de resolver os seus próprios problemas, isso é uma inteligência. Você acha que o terceiro vai resolver melhor que você? Não vai. Não vai resolver melhor que você. Você pode achar que vai, mas não vai. Né? Quantas vezes só o tempo que demora para você ter um resultado já vai te ofender de uma forma ou de outra, né? Bom, depois, no artigo 42, as causas cíveis serão processadas e decididas pelos juízes nos limites de sua competência, ressalvados as partes do direito ao juiz arbitral. Então, quer dizer, o código, ele vai apontando em várias vezes, deu certo agora? Obrigado. Então, ele aponta muitas vezes, eu estou trazendo aqui para vocês do Código de Processo Civil, de que esse é o caminho, né? Apesar que, como o Ronaldo falou, e ele está certo, as pessoas não conhecem do sistema, mas o fato de não conhecer não significa que ele não existe ou que ele não funciona, né? Então, aqui, o artigo 168, as partes podem, de comum acordo, escolher de comum acordo o conciliador, um mediador ou a Câmara Privada para a solução, né? Então, vocês vejam, nós estamos aqui no artigo 168 do Código de Processo Civil. Outra questão importantíssima. Apesar que tudo que eu falo é importante, vocês já perceberam ou não? Brincadeira. Olha só, assim, uma questão sempre que trouxe dificuldade, né? Vocês são advogados, mas de alguma forma podem ter se envolvido com processos, vocês pegar a outra parte, você chegar na outra parte, conseguir fazer a citação. Porque enquanto você não consegue fazer a citação, o processo não vale. Eu sou professor de Direito. Quando nós só reconhecemos que um processo existe quando a outra parte foi citada. Enquanto a outra parte foi citada, não tem processo. A gente vai lá no quadro e faz um triângulozinho assim. Fala, você é o autor, você chamou o juiz vai chamar a outra parte, e aí, quando a outra parte foi chamada, iniciou o processo. Tecnicamente, não tem processo sem citação. Então, nós precisamos. Então, esse é um ato importante. E agora, vejam só as possibilidades que nós temos agora. A notificação eletrônica pode ser autorizada contratualmente, que é justamente o que eu trouxe para vocês. Dentro do contrato, você vai dizer que a pessoa autoriza que o chamamento seja feito pela via eletrônica. Então, lá, a citação será feita preferencialmente pelo meio eletrônico, está vendo? No prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que determinar os endereços eletrônicos, está vendo? Por isso que eu estou dizendo para vocês que o judiciário, ele também está querendo fazer isso, só que ainda ele não está equipado, mas quando ele tiver, ele vai querer fazer isso que nós já fazemos. Então, vocês vejam, é possível fazer essa contratação e no contrato você dizer que os chamados vão ser feitos pela via arbitral. Nós temos, trabalhando com esse sistema eletrônico desde 2015, 2017. 2015 a gente começou muito devagarzinho, 2017 a gente implementou e ele se fortaleceu muito com a pandemia, né? Porque com a pandemia a questão do processo, o acesso, as conversas ficaram mais difíceis. Mas hoje, vamos colocar, de 2017 para cá, nós já fizemos milhares de processos. Não é força de expressão, milhares. E nunca nós tivemos um processo que tiver para falar, olha, a citação eletrônica não vale. Isso não existe. A citação eletrônica sempre vai ser tida como válida. Por quê? Porque o sistema que nós temos, a plataforma, ela gera um relatório que mostra exatamente quando a pessoa viu, como ela abriu, que máquina que ela abriu, se ela abriu no celular, fala tudo lá. E toda vez que ela entrar, ela entrou lá, mostra. Toda vez que então gera um relatório que às vezes, dependendo da pessoa, se ela acessar muito, gera um relatório de 2, 3 páginas, se ela toda hora vai olhar o processo. Então, agora, independente dela acessar, ela vai sendo notificada dos atos do processo, né?
Não é só a citação, mas todos os demais atos que vão acontecendo. Se o e-mail, então, tivesse sido cancelado, porque assim, a gente, infelizmente, vai para a parte mais difícil, né? A pessoa concorda, assinou um contrato, concordou com a Câmara, enfim. Porém, o e-mail não se acha mais. Não se acha mais. Olha só, nesse contrato, nós vamos fazer uma cláusula, Francisco, que vai dizer que ela é responsável por aquele e-mail. E se ela mudar o e-mail por qualquer razão, ou se ele for desligado ou o que for, ela tem que mostrar outro. Tem uma cláusula lá dizendo isso. Agora, na prática, e eu vou dizer para você, na prática, quando isso acontece, e eu não vou dizer que isso acontece, o que você está falando não é nenhum absurdo, isso acontece, a gente tem outras vias, que eu vou mostrar para vocês aqui já já. Bom, aqui a questão do artigo 270. Então, veja só. Então, a notificação sempre pode ser dessa forma, mas pode ser como? AR, o e-mail, o WhatsApp e pessoal. Agora, se a pessoa então só tem validade da notificação do e-mail se ela abrir. Se ela não abrir, ela simples fato de ter enviado no. Não, para nós, o relatório que gera um relatório de entregue ou de erro. Entendeu? Então tá, entregue. Se ela abrir, melhor ainda, porque aí no relatório aparece também que ela abriu o dia, a hora, tudo. Agora, se ela não abrir, mas aparece entregue. Agora, quando tem erro, vamos dizer que, baseado no exemplo que o Francisco deu, o cara sumiu com o e-mail e tal, aí aparece erro, aí erro. Aí se aparecer erro, aí a gente tem que procurar outros meios. Aí não tem dúvida. Aí, o WhatsApp também. No WhatsApp, Ronaldo, a gente, além de fazer a chamada, depois conversa com a pessoa, manda a notificação para ela, manda a cópia da inicial e depois faz um print das telas e vai para o processo. Fica perfeito. Faz um print e vai para a tela. Então, e aí, na última hipótese, é a pessoal, que eu acabei de contar para vocês aqui, um caso nosso que está rodando lá, que não teve jeito, não achou a pessoa de jeito nenhum, não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem AR, o cara não responde. Aí vai lá alguém lá e vai fazer a citação pessoal como oficial de justiça. A gente coloca como última possibilidade, mas a gente não pode descartar. Por quê? Porque a citação válida é condição de validade do próprio processo. Mesmo o processo judicial, se a citação não for válida, o processo é nulo. Pode notificar por edital. Sim, não, aqui na arbitragem também pode. Só que é assim. Como nós já tivemos situações assim. O que você faz? Nós pedimos que esse edital seja feito pelo Poder Judiciário. A gente faz uma coisa que se chama carta arbitral e pede para ele, para o juiz fazer. Só para não dar margem de discussão, entendeu? Para não dar margem de problema. Agora, aqui um parênteses na nossa conversa, assim, para a gente falar uma coisa mais pessoal, mais administrativa. A qualidade das pessoas que você se utiliza para fazer contratos, nessa hora, vale muito. Então, você que está ali na frente da realização do contrato, você tem que ver a qualidade da pessoa que está ali na sua frente. Porque se a pessoa for muito bagunçada, tal, o cara faz de qualquer jeito, a chance de dar problema lá na frente é muito grande. E aí depois falar, não, mas o juiz não consegue, o processo está há 20 anos lá, ou foi para arbitragem e não deu certo. Você fala, bom, mas não deu certo, mas o que se ofertou de informação? Qual foi a qualidade da informação que você teve? Eu sempre falo, uma relação começa no cadastro. Se você faz um cadastro mal feito, se você não localiza as pessoas, a chance de dar errado lá na frente é muito grande, né? Então, é preciso sempre, né, vocês, né, que vamos dizer assim, que vão levar o problema para nós, você tem que ter um cadastro legal do cara. Se você tiver um bom cadastro, a chance de problemas é muito menor. Agora, se o cadastro for muito ruim,
Aí complica. Mas o importante aqui para vocês é saber que nós temos a possibilidade de fazer por e-mail, mas não somente o e-mail. Todos os outros caminhos a gente pode usar também. Lógico que isso sempre vai tornar o caminho mais lento um pouquinho, né? Mas, como eu falei, é a questão do cadastro. O WhatsApp nós fazemos na hora, não é isso, Josi? Não é? Nós mandamos o e-mail e mandamos o WhatsApp. É na hora. Para pegar o cara mesmo. Aí se pegou, já era. Mas aí se às vezes a pessoa resiste, some, não atende o WhatsApp, ela atende, mas depois bloqueia, né? Mas se atender uma vez, já adianta bem o nosso lado. A gente gosta de entregar a notificação, né? Aí eu falo assim, olha, estou falando com o Francisco, você mora na rua tal? Estou só um minutinho. Só um minutinho. Aí pronto, tá pego. Agora, às vezes a pessoa vai, bloqueia, entendeu? É que a pessoa já está com a maldade, né? Ela já sabe. Então, fica um pouco mais complicado. Muito bem. Bom, aqui, já avançando assim, só por uma curiosidade, porque às vezes eu já tive lugares que eu fui da palestra, a pessoa fala assim, pô, mas que ideia boa essa aí que vocês tiveram, né? Nossa, ideia boa. Gente, é o seguinte, sempre teve isso. Sempre teve. A arbitragem, ela é mais antiga do que esse modelo estatal que nós conhecemos. Esse modelo de o poder judiciário ser do Estado, isso aí só veio depois de Roma. Antes disso não tinha. O Estado não se comprometia com a pacificação de conflitos. Então, nós tivemos, e aqui no Brasil, né, aqui, como eu trago isso... Olha só, não, é por aí, olha só, então, o que eu digo para vocês é que não só em termos mundiais, como eu falei, mas em termos de Brasil, sempre tivemos. A primeira Constituição do Brasil é de 1824, inclusive agora fizeram uma comemoração a respeito disso, né, lá na ASP. Então, ela já tinha previsão de arbitragem. O Código Comercial de 1850 tinha previsão de arbitragem. A nossa Constituição atual hoje tem a previsão de arbitragem. O Código Civil, a Resolução 125, que trouxe para nós a mediação como via de pacificação dentro do Poder Judiciário. O Código de Processo Civil, né, nós tivemos 3, todos eles têm, inclusive esse último, que é o que eu estou lendo com vocês, né? Esse que eu estou lendo com vocês é de 2015, né? Então, todos esses leis especiais, né? A lei 9.099, que é a lei do juizado especial, a lei das sociedades anônimas, a lei de mediação, a lei de greve, a lei de portos, a lei da participação nos lucros resultados da empresa, a alienação fiduciária de imóveis, é possível que vocês mexam. A lei de alienação fiduciária de imóveis, ela orienta para a utilização da arbitragem como via de solução de conflitos. Pode olhar a lei lá. Eu não estou com ela aqui o número, mas pode olhar que ela fala isso. Porque, realmente, esse é um caminho interessante para todos. É interessante para as partes, porque vai rápido. Considerando a solução custo-benefício, para ela também, ela leva vantagem com relação ao dinheiro. É bom para o Estado, porque você diminui o número de demandas dentro do Poder Judiciário, você tira um pouco de processos de lá. Então, ela é uma questão que só traz vantagem para todo mundo que se envolve, né? Muito bem. E aí, já encerrando a minha apresentação, eu quero dizer para vocês que a arbitragem, ela é um contrato e, ao mesmo tempo, ela é um contrato de jurisdição. Ela é um contrato porque ela vai sempre se existir se as pessoas se manifestarem nesse sentido. As pessoas precisam querer. Eu quero, mas você não quer, então não tem. Nós dois temos que aceitar esse momento. Por isso que o momento da contratação é o momento mais interessante, que está todo mundo feliz, está todo mundo fazendo o que quer, não é isso? Assina aqui.
Então, e aí depois o resultado é o resultado da jurisdição. Aquilo que eu também falei para vocês, que é a que nós chamamos de arbitragem expedita, que é aquela que se faz com mais agilidade, que se dá normalmente para cobrança de condomínios, os despejos por falta de pagamento, cobranças de títulos executivos de uma maneira geral, né? São documentos, são condições em que o nosso trabalho é mais fácil e, logo, ele também é mais barato, né? Aqui, eu estou trazendo para vocês só a possibilidade de procedimentos desenvolvidos em plataforma eletrônica, que é a nossa plataforma lá. Então, você entrou no e-mail do TASP, você vai ter lá esse botão que diz processo digital, e aí você vai entrar lá para iniciar um novo caso, e aí depois você vai ter um login e senha para poder entrar no processo. Até a Josi sabe dessas coisas melhor do que eu, aí você vai clicando, ele é muito intuitivo, então é fácil de você, né? Então, olha, sou o demandante, sou advogado do demandante, vai clicando e você vai fazendo o cadastro, né? Aí você vai lá, ó, login e senha, tá vendo? Depois a gente tem um pessoal lá também que conversa, que dá o suporte aí das dúvidas que se possam ter, mas você vai fazendo tudo, né? Olha lá, a identificação, o que você quer, se você quer mediação, se você quer arbitragem, né? Se é pessoa física ou jurídica, né? E você vai seguindo, olha lá, né? Vai tendo toda essa necessidade de cadastro, né? E vai, olha lá, o advogado. Dá para ler daí? Dá para ver, né? Dá? Não é... Se não tiver advogado, como eu falei para vocês, não tem problema, pode fazer o processo sem advogado, não, isso não é impedimento, né? Não é porque eu quero, mas a lei diz que não há impedimento nenhum, né? E assim vai fazendo os cadastros, ó, né? Se for mediação, você vai contar a história, né, do que aconteceu. Tem um campo lá que ele vai pedindo, né? Pede a qualificação, qual é o objeto, do que é que você está falando, qual é o valor da causa, quais são as motivações, você pode ir preenchendo como um formulário. Ou fazer como uma petição inicial de um advogado mesmo. Se um advogado faz a petição inicial, qualifica as partes, o objeto do litígio, os fatos, o direito aplicável à matéria, etc. Porque assim, no fundo, quase todo mundo conhece do seu direito. Algumas coisas você não sabe, mas o direito em si, as pessoas mais ou menos elas sabem. O que elas às vezes não sabem é como acessar o direito, como chegar à solução. Por isso que a gente procura o advogado. Você procura o advogado porque ele vai ter a ferramenta para fazer o seu direito acontecer. Mas o direito, mais ou menos, todo mundo sabe, não é? Então, se você sabe, você vai entrar lá e vai tocar e vai dar tudo certo. Está vendo? Tudo é muito, como eu falei, muito intuitivo, não tem dificuldade. As manifestações, de uma parte ou de outra, têm cores diferentes. Então, a gente nunca confunde quem está falando. Existe até um apontamento, né? Ó, esse aqui é o autor, esse aqui é o réu, né? Nós chamamos de demandante e demandado. E você vai sempre, então nunca tem dúvida de quem falou, porque dependendo da sua fala é uma cor. Então a fala do autor é de uma cor, a fala do réu é de outra cor e a fala do árbitro é de outra cor. Então é muito fácil você identificar quem está se manifestando, né? Aqui, por exemplo, é uma notificação para apresentação de contestação, que aí já tem outra cor, né? Vocês viram aqui? Ó. Aqui as cores, a da direita é do demandante, né, Josi? Né? Aqui é do demandante, depois do demandado, e depois
a do árbitro, que é vermelha. O processo vai ficando assim, ó, conforme as pessoas vão se manifestando. É possível se anexar foto, documento, recibo, áudio dá para colocar também, né? Cria um hiperlink, coloca o áudio, se for um áudio também, que as pessoas colocam muito, conversa de WhatsApp, dá para anexar tudo aí. Isso aí é a audiência. É a plataforma do processo. Oi? A audiência é feita na plataforma Zoom, no Zoom. E aí, depois que se faz a audiência, ela tem um link, aí o link vem para dentro do processo. O link da audiência. Vocês, ou para mim, é parecido com o OCRES da Junta de Conciliação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, e aí fica, depois, então, a audiência, seja ela de mediação, de tentativa de mediação ou de instrução, ela é feita na plataforma Zoom. Aí se cria um link e o link você põe dentro do processo, aí você acessa por lá. Entendeu? Você ia falar alguma coisa? Não. Sim, sim, sim. Você vai ter que ter uma procuração dele, né? Você pode representar. Agora vejam só, vou ser bem sincero. É assim. Se a outra parte, e isso também é relativamente comum, principalmente na primeira fase, que é a fase de mediação, é relativamente comum que ela venha e responda pessoalmente também. Né? Ela também, da mesma forma que você tem direito como autor, ela também tem como ré. Agora, se ela entra com o advogado, se começa a ter um monte de manifestação e discutir preliminares, não sei o que e tal, aí nós sempre orientamos que é bom colocar o advogado também. Por isso que eu falei, Douglas, que 80% dos casos você vai fazer, mas alguns você não vai conseguir fazer. Porque se a outra parte entra e começa a questionar, porque quando eu falo preliminar, o cara está discutindo o processo. Aí o cara começa a discutir o processo, é mais difícil do que o direito propriamente dito. O direito propriamente dito, como eu falei, todo mundo mais ou menos conhece, né? O cara não pagou, tem recibo, etc. Mas algumas questões... Claro, sou obrigado a dizer que sim. Sou obrigado a dizer que sim. Não, veja só. Para a arbitragem, ela se interessa sempre pelo direito material, ou seja, ela se interessa pela verdade dos fatos. As questões processuais na arbitragem têm um valor menor, diferente da justiça. Na justiça comum, as questões processuais têm o mesmo valor e, para alguns juízes, têm mais valor do que o próprio direito da pessoa que está em jogo ali. Entendeu? Agora, na arbitragem, o papel do árbitro não é esse. Entendeu? A lei não vai falar nada disso para o árbitro. Fala, você tem que olhar o processo. Não. Agora, o processo é o quê? É uma organização que você se utiliza para o resultado final. Entendeu? Então, nós recentemente, nós tivemos um processo em que a parte não se defendeu com o advogado, a outra parte estava com o advogado e ela ganhou a ação. Não ganha. Não ganha. Então, isso que eu ia falar. Só que qual que é a diferença? Aí, Ronaldo, é aquela diferença. Só que não tem sucumbência. Porque como você não é advogado, ele perdeu, mas não vai ter sucumbência para ele. Não vai ter. Não, porque, veja bem, o honorário, ele é uma prerrogativa do advogado. Entendeu?
Então, se eu te der honorários, aí não pode. Mas uma coisa que um médico, um cara que não é médico dá receita, entendeu? Não pode. É isso, não é corretor, também não pode, isso mesmo. Eu sei. Mas então, só para concluir, né? Então, e aí fez a função. Você ganhou, e inclusive nós demos sentença, e na sentença ficou constando: deixamos de aplicar a sucumbência tendo em serviço que a pessoa atua em causa própria. Então tem esse, mas é possível. Agora, eu estou sendo bem sincero. Algumas situações, aí fica mais difícil, aí dá. Não, como eu falei, se o cara entra com... isso também, viu, Douglas e demais colegas aqui. A pessoa entra com uma ação de despejo por falta de pagamento. Pô, a prova é muito fácil de fazer, é só juntar um recibo, né? Junta o recibo, pronto. Não, o cara conta a maior história comprida e tal. Nada disso é levado em conta. Tanto é que muitas vezes, eu decido muitos processos, eu dou despacho, eu falo assim, olha, a presente ação trata de despejo por falta de pagamento. Comprove o pagamento sob pena de... Amigo, não adianta você ficar contando história aqui. Você quer contar história, entendeu? Então, é isso que você está falando. Dá para fazer o cara crachar, sim, sem dúvida nenhuma. Mas tem algumas situações que vai exigir uma complexidade e aí você tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Fala assim, opa, aqui vai dar mal, então vai dar ruim, procura uma outra. Pode, claro. Isso, olha, agora aqui vai pegar, aí melhor se socorrer. Fala, Regina. Não, veja só. A princípio sim. A princípio não precisa de reconhecer firma, nada disso. Agora, se a pessoa questionar a assinatura, aí é que às vezes pode demandar algum tipo de prova. Mas isso não costuma ser problema não, viu? Até porque hoje o pessoal também faz assinatura digital. E a assinatura digital ela é válida como se fosse uma assinatura autenticada. E também, outra dúvida que eu tenho, quando a pessoa faz o primeiro contrato, entrega da chave, a pessoa assina o que você pediu, ela assina. Quando você vai renovar esse contrato, daí já, às vezes ela assina, no teu tempo de no cartório, autenticar. A primeira autenticação da assinatura, o segundo contrato, é obrigatório fazer o novamente? Não, é o que eu estou dizendo para você, não é obrigatório. Não é obrigatório. A única coisa, Regina, que eu te coloco é se houver um questionamento dessa assinatura. Se a pessoa não questionar, é válido. Agora, o que não pode é não ter assinatura. Isso não pode. Eu tenho a entrega da chave, a assinatura da pessoa, agora eles estão pedindo que eu autentique a assinatura aqui. Isso. Só que, com isso daí, eu consigo passar a dúvida do CPF dela, né? Uhum. Da pessoa do inquilino, né? Tá. Mas sempre tem que, se pede para autenticar a assinatura. Como eu falei, se você tiver essa formalidade, perfeito. Perfeito, porque aí ninguém vai poder questionar. Agora, se você não tiver, é válido, mas a pessoa pode questionar, entendeu? Esse é o ponto. Tá bom? Imagina. Muito absurda essa situação. Teve um inquilino que saiu do imóvel, foi no CRES e fez uma denúncia dessas mentiradas assim, absurdo, o corretor da mistura, que não sei o quê. E a questão é essa, muito simples, né? Mas porque ele estava alegando que ele já tinha pago o aluguel, um contrato sem garantia nenhuma, um contrato sem nada, né? E simplesmente isso, né? Prova, né? Que você pagou. É fácil fazer a prova, Essa questão da assinatura, existe no próprio Código Civil, né? Uma situação que isenta, né? A pessoa ela é responsável, né? Em garantir que a assinatura ela está fazendo, ou seja, Não, como eu falei, como regra, necessário não é. Mas é uma prevenção, né? Uma coisa que você acrescenta para
mas obrigatório não. Eu acredito que se o governo ficar no trilho, as pessoas logo vão ter vergonha de novo. As pessoas estão muito... Despojadas, né? Não, eu vi uma entrevista do José Mojica, não, Mojica, que fala que é o presidente do Uruguai. Esse homem é uma pessoa muito boa, ele tem umas falas muito interessantes, e aí ele falou que o mundo evoluiu muito, muita tecnologia, muito mais conforto, né? Muitas situações assim extremamente favoráveis para o ser humano. Mas ele falou, mas o ser humano como pessoa piorou. Como pessoa, ele está faltando mais do que dando, né? Entregando menos, mas... Na verdade, também sempre prevalece. Falando a verdade e provando a verdade, não tem como... É claro. Pode falar, mas eu Claro. falo a verdade, eu decidi, depositou, outro fala... Nós estamos com um processo lá que a pessoa juntou os comprovantes que foi pago por meio de boleto e a imobiliária está falando que o crédito não caiu na conta dela. E aí nós estamos oficiando o banco para o banco informar. Nós já tivemos outros casos como esse e todas as vezes que isso aconteceu, o credor estava certo. O dinheiro não tinha sido recebido mesmo. Porque o pessoal faz muita fraude. O pessoal faz fraude. Nós tivemos um caso que a pessoa fazia o depósito e ela colocava o envelope vazio e ela tinha o comprovante. Aí ela juntou todos os comprovantes e falou assim, mas o dinheiro não entrou na conta. Não, mas ela tinha o comprovante, mas a pessoa... Então, pelo menos das experiências que nós tivemos até agora, o credor costuma estar certo. Mas eu não vou falar nada, vou ver o que o banco vai dizer. Quando a pessoa não paga o aluguel, ela quer dar uma desmarquinha. Eu não paguei aluguel porque a casa está no goteira. Eu não paguei aluguel porque a casa quebrou tal coisa na casa. É essa a justificativa. Sim, eu sei como é que é. Então, um pouco melhor para você. É. Ela não paga aluguel pela trabalhista. Ela estava dizendo. Ela não pagou aluguel, ela estava dizendo. Mas quando a pessoa prova, por exemplo, ela não pagou aluguel, daí eu ligo. Eu vi o comprovante esse mês, né? Você não pagou aluguel. Eu sei que não pagou aluguel. Eu não paguei aluguel porque choveu, entrou água na minha casa, até eu falei, você podia ter comunicado, você pagaria o proprietário. Mas depois, quando eles não querem pagar, eles começam a... Isso. É isso que eu falei de história comprida. O cara conta uma história comprida e tal, mas pagar que é bom... Não tem. A gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer, né? Mas a pessoa tem que comunicar, isso está no contrato. Os contratos fazem a previsão de que, desde que surja uma reparação necessária, ele tem que comunicar ao proprietário. Não é? E é necessária, quando é necessária mesmo, é obrigatório. Tem proprietário que se liga, olha, está com um problema. Eu aluguei a casa, não estava esse problema. Mas eu falo, mas isso aconteceu depois, mas ele é obrigado a pagar, né, o conserto. Claro, o proprietário, sim. Se for benfeitoria necessária, é de responsabilidade do advogado, do proprietário. É isso mesmo. Bom, pessoal, já estou encerrando já, tá? Isso aqui é só uma amostragem para vocês verem como funciona, né? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, a paciência, né, de ouvir. Claro, claro. Finalizou-se aí a intenção de mediação e tal, e não houve uma solução. A arbitragem vai mandar para o judiciário ou a gente vai ter algo já mais... como que é o procedimento depois? Porque a alternativa é o judiciário, porque se não se resolveu, né? Não, veja só, se você tiver a cláusula de arbitragem no seu contrato, a arbitragem vai te dar a solução.
Você só vai para o judiciário se houver necessidade de execução da sentença. Porque... o despejo por falta de pagamento. O despejo ocorreu, a pessoa saiu do imóvel, mas não pagou. Tá. Ficou. Os valores a serem pagos, tá. Nessa situação, a arbitragem não vai executar. Não, não vai, não. Não, a execução é no judiciário, sim. A execução no judiciário. Veja bem, na sentença arbitral, você tem... Ó, aqui entra... olha só, olha só, Francisco, não precisa nem homologar. Não precisa homologar, não. Não, direto, pode protestar se quiser e executar direto. Veja bem, ó, o artigo 515 que eu coloquei para vocês ali do Código de Processo Civil, ele chama a sentença, ele coloca ela no mesmo nível da sentença judicial. Ela está no mesmo status. Assim, só para vocês entenderem bem, existe a execução de títulos extrajudiciais. Existe hoje, no novo Código de Processo Civil, uma coisa que se chama cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é muito mais contundente do que a execução. Então, a gente fala execução para todo mundo entender. Mas o que se faz com a arbitragem é cumprimento de sentença. A defesa do cara é mínima para não falar nada. O cara vai ter que responder. Então, é só você pegar... não tem aqui, se a gente abrir esse aqui, o artigo 515 do CPC, você vai ver que é uma execução de sentença, é um cumprimento de sentença, que é mais ainda. Então, Douglas, não precisa homologar, não. É direto. É direto. Então, agora, essa parte de cobrança, Francisco, ela é sempre um pouco mais delicada, entendeu? O ideal, como eu falei, o nosso foco é sempre na desocupação. E a cobrança, ela vai depender da qualidade do cadastro que você tiver. Quanto melhor o seu cadastro, mais chance de receber. Aqui em Sorocaba eu percebi que uma época ficou meio forte, depois essa parte. Então, aí precisa ver como é que foi utilizada, como é que... Eu até, quando você não estava aqui, estava falando com o Ronaldo, que existiram câmaras aqui, porque nós acompanhamos a criação de câmaras aqui em Sorocaba. Existiram. Então, não, bom, exatamente onde eu não sei, mas eu, como eu falei, eu estou vindo aqui com vocês aqui, eu acho que é a 4ª vez que eu venho para falar sobre esse tema. Então, que já existe, existe. Isso eu tenho certeza. Agora, atualmente, não falaram mais nada lá com a gente, né? Não. Aí teve, tá com ele aí? Ó, quer ver? Eu vou ler para vocês aqui, ó, o artigo 515. Ó. Então ele fala, olha, o artigo 515 do Código de Processo Civil, ele fala, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Então aí ele vem. Aí depois ele vai enumerando aqui. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação. A decisão homologatória da autocomposição, que é o que eu falei para vocês que a gente faz também. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. A formação da certidão, blá, blá, blá. E aí, quando ele chega no inciso 7º, ele fala a sentença arbitral. Então, nós estamos, assim, realmente com um instituto muito forte, muito poderoso. Precisa ser bem usado, né? Precisa ser bem usado. E agora, com as facilidades que a gente tem na solução feita de forma virtual, ficou mais fácil ainda. Acontece a verdade mesmo, propriamente dito, português claro, é que o povo não tem educação ainda para acompanhar isso. Né? É má fé, né? A pessoa quando está insolvente já, né? É a pior situação, porque a gente tem, na locação principalmente, a pessoa está num quadro excelente, né? Cadastral, financeiro e tal. Eventualmente, né, vai lá para baixo, né? E aí que é o problema, porque você não tem, num determinado momento, 2 anos
Não, eu entendo, Francisco, mas... Não, eu entendi perfeitamente, você contextualizou. Não, eu entendi perfeitamente. Não, eu acho que realmente essa perda, né, essa deterioração assim, que às vezes acontece na vida de cada um por questões econômicas, né, financeiras, etc., são coisas que a gente não pode controlar, né? Agora, ter um sistema em que você tenha muito maior controle, isso você pode fazer. Agora, o que vai acontecer com a vida da pessoa já é mais difícil. Então, eu acho que essa é a questão. Então, gente, para encerrar, eu só vou contar uma historinha rapidinha para vocês, porque foi muito... Não é engraçado, mas foi interessante. Então, uma vez eu estava dando uma palestra numa universidade, e aí tinha um professor sentado na mesa. Quando eu terminei, mais ou menos terminei minha fala com vocês, ele foi se manifestar, ele falou assim, gente, era uma faculdade de Direito, então todo mundo ali é advogado, ou quase advogado. Falei assim, gente, é o seguinte, ó, não acredita em nada disso aí. Não acredita não, isso aí é tudo besteira, esse negócio é passar pomada, papel de advogado não é esse. Papel de advogado é cirurgião, advogado foi feito para brigar, advogado foi feito para fazer processo, para ir para o tribunal e tal. Tá bom, ok. Aí ele falou isso aí, depois voltou a fala para mim. Falou, gente, essa parte vocês já sabiam. Eu não vim aqui para falar isso. Essa parte que o professor falou aqui, vocês já sabiam. Eu vim aqui para falar para vocês que existem outras maneiras de resolver problemas. Então é isso que eu vim fazer com vocês aqui. Então o Cresce, a gente tem esse convênio tão bacana, desde 1999 que a gente está com eles, e para nós é uma alegria poder estar conversando com vocês. Então, eu vim dizer que existem coisas diferentes, possibilidades diferentes de se fazer, que não seja apenas na briga, na luta, nos tribunais, etc. Dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente. Então, é sobre isso que a gente veio falar, tá bom? Eu trouxe aqui alguns livros, também baseado no convênio do Cresce, a gente está fazendo um precinho bacaninha, se vocês tiverem interesse de adquirir um livro, aí eu vou ficar contente também de fotografar para vocês, tá bom? Obrigado, boa noite, até a próxima, valeu.